você. Mas faz a outra pergunta, então. A gente está livre em área de estudos leitores de cálculo infinitesimal, né? Mas de certa forma aí já está denunciado em Arquimedes. Você sabe se antes do Newton do Leibniz alguém chegou a interpretar o seu Newton lá, se inspirado de uma forma de Arquimedes para chegar a um cálculo infinitesimal? Como é que as obras de Arquimedes elas ficaram esquecidas durante a antiguidade até essa descoberta? Não, então. Eu sei que, por exemplo, o Galileu se refere muito ao divino, Arquimedes e tal. Então, o Galileu foi altamente influenciado diretamente por Arquimedes, né? O Stevin também. Então, o início da nossa física moderna, ela de certa forma, acontece quando as obras de Arquimedes são retomadas, né? Bom, as obras gregas em geral, sei lá, da ordem do século XIV, XIII, né? Então, o estudo, por exemplo, sei lá, o Huygens, por exemplo, que é contemporâneo de Newton, ele retomou, por exemplo, sei lá, o trabalho das cônicas de Apolônio. Eu acho que ele tentou recompor um dos livros perdidos. Então é nessa época, mas um pouco anterior até, Galileu antes e tal, então já tem uma retomada desses estudos clássicos antigos. Então indiretamente eu acho que influenciou. Para mim, o que eles estão fazendo aqui já é cálculo, pelo menos o integral já está claro aqui. Inclusive, a definição parece da integral de Stieltjes, né? Isso, já está por fora. Isso, então já está ali, né? Mas mesmo que esse trabalho aqui não fosse conhecido, porque esse é recente, só foi redescoberto há 100 anos. Na época do Newton não se conhecia nada disso. Mas mesmo os outros trabalhos do Arquimedes, da esfera do cilindro, ele já usa esse método de exaustão do Eudoxo, que de certa forma já é um método integral. Entendi. Então, daí eu pergunto se conecta com outra, que é o seguinte. Agora já dá para ver as figuras se você quiser voltar a alguma específica. A minha pergunta é a seguinte, que ele trabalhou, certamente, deve trabalhar na quadratura do círculo, né? Isso era uma grande questão de utilidade também, né? E a minha curiosidade é que o Aristóteles cita a quadratura do círculo nos livros dele, lá dos analíticos, né? Analíticos posteriores, segundo Paulo. E nas refutações também, ele sabia. E ele fala que a minha questão eu estou querendo fazer uma oposição entre a ciência aristotélica e a ciência do Arquimedes. Então, a ciência aristotélica é dada pelos filósofos, pelos estudiosos da história da ciência, né? A física aristotélica como um grande entrave para você colocar ali para você chegar a física newtoniana, a física mecânica. Existe alguma indicação de que o Arquimedes dialoga ou refuta ou se alinha aos princípios aristotélicos? Porque ali quando ele fala, quando você faz a passagem entre a matemática e a física também, né? Isso é completamente anti-aristotélico, né? Aristóteles, a física tem seus princípios, a matemática tem seus princípios, elas não se conversam, você tem que conservar a propriedade de cada uma das ciências. Você sabe de alguma coisa nesse sentido? Não, especificamente de Arquimedes em relação a Aristóteles, não conheço. Nem a favor nem contra, simplesmente não conheço, não sei. Mas ele não cita o Aristóteles? Não, que eu saiba não. Não, eu não quero monopolizar. Então vamos passar para o lado. Tem a Taimara, depois tem o outro. Mas tem uma questão na sequência. Uma questão dessa aqui, então. Eu também teria, mas de repente faz. Ou a gente pode voltar a isso depois. Depois volta. Embora não esteja muito, eu gostaria que você me falasse sobre duas coisas. Eu acho que essa pergunta é um pouco relacionada ao que ele perguntou, mas a primeira questão não está muito voltada para o objetivo da sua apresentação, mas se você conseguir puder me responder, seria falar um pouco mais
sobre a relação entre o Arquimedes e a geometria, como que ele pensava ela e o que ela significava para ele. A segunda diz respeito, quando eu estava estudando, eu li uma parte do livro do Correia, do mundo da precisão, do mundo do aproximado e do mundo da precisão. E daí tem uma frase que me chamou a atenção, porque havia essa distinção entre os mundos, né, supralunar e supralunar. E daí ele fala algo, eu não lembro exatamente da frase, mas ele fala como se a física na astronomia ou a matemática na astronomia era possível, mas a física matemática não era. Por causa que, então, e daí eu entendo, por um lado, com relação à parte aristotélica, que você não tinha uma definição muito clara do que era o lugar ou do que era o movimento, então eu entendo que nesse sentido a física a matemática ela não era possível quando havia esse mundo aproximado. Mas quando eu vejo o Arquimedes ele estabelecendo uma relação entre as grandezas matemáticas e uma relação entre o princípio da alavanca, eu não consigo ver como isso se aplicaria ao que o Correia disse, de que a física a matemática ela não seria aplicada. Então, foi algo que me veio agora, se vocês souberem alguma coisa. Então, esse é um tema, acho que é muito profundo, muito vasto. Eu também não sou especialista nisso, né? Mas o que eu vejo, para mim, o Arquimedes, ele dialogava em todos esses campos, assim, na cabeça dele, ele entrava em todos eles com uma facilidade muito grande. Mesmo aqui, por exemplo, no início da carta dele para o Eratóstenes, ele fala que esse método que eu tentei apresentar para vocês aqui hoje, ele considera não como uma prova verdadeira, mas como alguma coisa que te dá o insight, tipo assim, a resposta é aquela, mas aí depois ele próprio ele complementa quase todas essas demonstrações com uma demonstração seguindo os cânones da geometria, da época e tudo mais, rigorosa, tipo preenchendo por dentro, por fora e tal, então redução ao absurdo, e aí faz as provas canônicas, né? Mas assim, o Arquimedes eu acho que ele é muito fora do esquadro, fora do padrão, para poder colocar ele dentro de uma dessas linhas, né? Porque ele, toda a fama dele é como engenheiro. Engenheiro não é a coisa do preciso, é a coisa que faz funcionar e que anda, né? Então ele acho que é entrado em todos esses campos aí, né? Então, mas eu sei que ele tem coisas, fundamentos da geometria, às vezes se chama o axioma de Arquimedes, que é a questão de a reta é a menor distância entre dois pontos. Então tem questões fundamentais aí que ele mexeu, porque ele foi o maior matemático da antiguidade. Os problemas que ele tratava, até hoje o pessoal discute, vai continuar discutindo para sempre. Ele vai com um grau de profundidade muito acima de Euclides e tudo mais, né? As coisas com que ele lida. Então ele, tudo com um rigor absurdo, dentro da matemática, mas ao mesmo tempo ele tem essa capacidade dele de viajar por N mundos da física, da engenharia, então é muito maluco. Obrigada. Odilon. Eu agradeço a oportunidade aqui de participar de uma reunião tão rica de ideias e de um espaço tão fantástico que eu não conhecia, que eu espero que prospere e tenha muita duração aí, que abrigue muitos outros encontros. O tema de hoje, que é o Arquimedes, assim, é inesgotável, né? Quer dizer, aqui já com as outras perguntas, já foram levantadas algumas questões que só cada uma delas já seria motivo quer dizer, já tem sido motivo de discussões muito profundas e amplas. Por exemplo, essa questão de que ele foi um precursor do cálculo integral, quase inevitável de, assim, o movimento espontâneo de ver divisões e depois agrupamentos para juntar. A gente até fala aí, o vocabulário que a gente tem, o uso comum, já levaria isso, né? Quer dizer, eu vou
como tem aquela história da guerra, né? Da arte da guerra, dividir para conquistar, da política, né? Como se aplica diariamente. Vamos dividir a população entre contra uma contra a outra para depois conseguir dominar todo mundo. No caso, separar, só que surge um problema, quando a gente divide muito, na hora de juntar, que nesses casos era relativamente fácil, né? Porque os pequenos segmentos partindo do centro na circunferência, depois no céu, eles ficam praticamente triângulos. Então, o que é muito bom, deveria ser ensinado para crianças do mais cedo possível. Não assim já partindo para isso, mas fazendo os preliminares. Então, me passou muitas coisas pela cabeça, porque eu tenho sempre pensado assim, de cima embaixo, subindo e descendo as etapas de ensino, de 5 anos de idade até antes. Aí você coloca as crianças brincando com situações que suscitem ativações cognitivas, que não são só divertidas, mas além de divertidas, provocam sinapses, né? E percepções de relações, e já vai se reunindo um capital cognitivo, de observações, de descrições, de compartilhamento social dentro da escola. Daí a criança vai tentar contar para a tia dela, para a avó dela, para o pai dele, para a mãe, para os colegas, assim, tentar explicar aquilo que ela entendeu. Então isso tem que ser feito desde muito cedo. Eu não quero falar assim da ruína da escola brasileira, talvez no mundo inteiro tem problema, mas aqui nós somos campeões, né? Pois a escola está assim afundada num pântano, e até a universidade. Diariamente eu arrumo inimigos na universidade, eu gostaria de arrumar aliados para criticar. Deixa eu comentar um pouquinho assim, voltar um pouquinho, essa percepção quase que inevitável, né, irrecusável, de que tem uma integral, tem uma derivada. Não, derivada não aparece explicitamente, mas a integral parece que está lá. Desculpe, como é o seu nome? Domingos. Não, eu sei. Fernando. Você perguntou se tinha alguém intermediário entre o Newton, né? Tem o Bonaventura Cavalieri. Que eu não tenho certeza, mas é quase teria que pesquisar. Mas é quase certo que é muito parecido com o método do Arquimedes. Só que ele desenvolveu a chamada teoria dos indivisíveis, que tem alguma relação com os infinitésimos. Então tem um livro de um historiador de Berkeley que chama Infinitesimal, foi traduzido para o português, uns 2, 3 anos atrás. Foi montado um tribunal jesuíta para julgar o Cavalieri, para proibir ele de ensinar essa doutrina. O que isso ofendia a fé dogmática católica, eu não sei, mas... Quer dizer, está lá no livro de detalhe, mas... eu estou fazendo esse comentário porque tem coisas que são assim, o senso comum, o cidadão comum, que a gente tem de percepção assim, quase que reflexa, leva a gente a pensar certas coisas. O problema é que não se leva adiante, a gente não desenvolve. Qualquer coisa de matemática é rica, né? Desde a aritmética, mas é tudo estereotipado, atrofiado, fragmentado, distorcido, então não se articula nada, não se sobra nada. O Arquimedes tinha uma capacidade de persistência também, né? Eu não quero me estender muito, mas só comentar algumas coisas ligadas à história da matemática, como que essas ideias somem, ressurgem. Então, por exemplo, para pegar 2 pontos, o Arquimedes, o método dos indivíduos surgiu de novo com Leibniz, o infinitésimo. O Newton fazia uma outra abordagem. Tinha muitos pontos obscuros, apesar de pontos de elementos na doutrina, no cálculo, que levou a romper várias barreiras e entusiasmou pessoas durante 200 anos. Começou a acumular tantos pontos obscuros que chegou a ter um prêmio na Academia de Berlim bem no finzinho do século XVIII, que já tinha mais ou menos um candidato, claro que era exponencial, o Lagrange, como já o vencedor. Mas aí não custa nada fazer um concurso, né? Porque daí
vem outros trabalhos e a gente aproveita os outros trabalhos também. Teve um que é o Carnot, que organizou a vitória como Trotsky lá no movimento bolchevique, na independência francesa. Ele organizou o Exército Popular. Ele era matemático e engenheiro. Lazare Carnot. Ele foi na contramão, ele foi defender os infinitésimos quando todo mundo estava querendo. É como essa banda podre da política, que ele falou, vamos queimar o Aécio, porque era o boi de piranha. Né? Então, no caso não era bem isso, mas seria assim, vamos nos afastar dos infinitésimos, porque está comprometendo muito a racionalidade dos argumentos. Apesar de ter dado frutos muito ricos, avançou em todas as áreas de engenharia, de astronomia, de hidrodinâmica, navegação, tudo, mas a parte racional, argumentativa, está muito confusa. Vamos tentar substituir por outra coisa. O Lagrange fez uma proposta, teoria de função analítica. Mas o Lazare Carnot escreveu um ensaio que se chama Réflexion sur la métaphysique de l'analyse infinitesimale. E ele defendeu, de modo elegante, não feroz, não fanático. Ele concedeu todos os méritos, desde o Arquimedes, desde o Newton, Descartes, ele repertoria todos os métodos, e cada um com suas virtudes. Mas ele diz, é insuperável o método dos infinitésimos. Quando todo mundo estava querendo, dizendo, não, isso aí está comprometido, a coisa não está boa, né? E ele defendeu. Bom, passados 160 anos, em 1961, desculpa, no século XIX, bem resumido, começaram realmente a avançar nesse negócio de se afastar do método infinitesimal. Voltou o Arquimedes. Então, todo o Riemann, todos os matemáticos do século XIX começaram com essa coisa de aproximações por excesso, por falta, epsilon e delta, que é o ícone, né? Que todo mundo fica, ai meu Deus, epsilon e delta, tem que fazer prova com epsilon e delta, certo? Mas era o que o Arquimedes fazia. Um rigor que nenhum professor praticamente faz hoje em dia, né? Ele usava esse método para descoberta e depois o outro para justificativa. E aí, não sei por que aqueles, eu vou dizer estúpidos, mas assim, é meio bizarro. O ciclo de Vieira, o positivismo lógico, fizeram assim, só reter os textos de justificativa. Parece que você vai viver num ambiente de ideias esterilizado, como do hospital. Você só fica com os resultados, mas cadê o caminho da descoberta? Isso que faz a ciência avançar, certo? Tudo bem, então, duas coisas mais. O Cantor, que foi o criador da teoria dos conjuntos, que incorporou os infinitos como totalidades na matemática, que até então não tinha, disse que os infinitésimos tinham uma inconsistência inerente. Então, era irremediável o tratamento racional daquilo. Bom, o Bertrand Russell foi atrás. Também falou isso, né? Pensou provavelmente, ele só cacarejou, não propagueou o que o Cantor falou, mas ele deve ter refletido e, com base naquilo que existia, ele considerou que era irremediável, não dava para tratar de modo consistente. O que é irônico é que o desenvolvimento da lógica no século XX, da teoria dos conjuntos e de todos os progressos, levaram depois de 60 anos, mais ou menos, 70, em 1961, quando ele estava entrando no Fine Hall em Princeton, o Abraham Robinson, que vinha fazendo 12 anos, né, 13, estudou em Jerusalém lá, foi engenheiro primeiro. Ele escreveu um livro sobre a dinâmica da asa, trabalhou para a Força Aérea Britânica na guerra, Segunda Guerra. Depois ele foi fazer o doutorado, ele fez o doutorado com 30 anos, em 1948. Em 1961 ele falou, nossa, eu já tinha a possibilidade de ter feito isso que agora deu o serendipity, né? O insight, ele criou a análise não standard. Eu vou dar um curso agora na USP, o convite à análise não standard. Aí recuperou os infinitésimos de novo. E agora tem uma gama imensa, você pode ir no restaurante não standard, tem um menu de opções, de teorias, as mais variadas. Para quem não gosta de uma ou simpatiza mais por outra, você pode escolher no menu, certo? A escola russa tem feito isso amplamente. Tem obras, mas curiosamente, essa questão da formação. Um paradigma fica tão entranhado na formação dos cientistas. Quer dizer, ontem eu conversei com um físico lá de Chicago, ele falou, você falou de teeny portions, teeny pieces. Ele pensa em infinitésimo, mas os matemáticos ensinam na universidade epsilon e delta. E acham que tem gente que fala contra isso, mesmo tendo
sendo um campo consolidado, está dentro, legítimo, está dentro do mainstream da matemática, mas eles fazem de conta que aquilo é uma seita exótica. Estranho. Ninguém criou um tribunal para julgar, certo? Que aquilo não tem como não ser que aquilo está errado, né? Ou que é duvidoso. Está dentro do mainstream da matemática, mas é considerado como uma coisa bizarra, assim, ou dispensável. Então, só resumindo a coisa, tem muitos temas aí, né, porque a palestra foi fantástica, assim, extremamente inspiradora, mas ela suscita tantas coisas que eu acabei me estendendo um pouco. Esse campo de aproximar com muitas coisas, ou já pensar no extremo, que é infinitésimo, já dá temas para como trazer isso para a criança, que eu acho que isso é uma preocupação sua, né? Pelos trabalhos que você tem feito para a criança, livros fantásticos, né? Eu tenho conversado muito com gente que é da educação, da filosofia da educação, da ciência, e como trazer o que é sofisticado para o nível mais básico, de modo compreensível, não é empurrado, de modo, sei lá, como a matemática moderna foi feita, apesar dela ter seus méritos, eles tinham uma confiança na noção de estrutura, na logicidade do ser humano, ele vai se render aquilo desde criança. Não é bem assim, tem que ter esse contexto da descoberta, né? Da exploração. E a criança experimentar, ela ir observando, ela está envolvida no processo da redescoberta. E aí, para os refinamentos progressivos, eu acho que uma criança com 10, 12 anos já estaria aprendendo cálculo integral, brincando, fazendo assim, embaixada ou de bicicleta, né? Odilon, Não, desculpa. não, você vai ser convidado para falar sobre isso e muitas coisas. Não, então aqui. deixa eu É só para concluir, porque, Os outros poderem porque tem, falar. tem muito papo bom e a gente tem que explorar bastante o Eu já professor. terminei. O professor Assis. Desculpa me estender, mas é que só para tocar em vários pontos. Só uma última coisa. O Fernando Meirelles, que tem a ver com a esfera. O Fernando Meirelles fez um filme com o Antônio Roth que se chama 360 Graus. Ele pode pôr o nome que ele quiser no filme, mas está errado. Porque o filme é sobre globalização, é sobre eventos conectados em várias partes do mundo, simultâneos, sincrônicos, e é 720. Não seria bom falar em graus, mas seria 4π e não 2π, certo? O nome do filme é 360, mas ele... Eu vou falar com o Fernando Meirelles. Quem sabe ele muda o nome do filme. Você quer fazer um comentário? Domingos, o Thiago quer falar. Posso fazer uma sugestão? Vamos deixar perguntar primeiro quem não fez pergunta ainda. Então acho que tem o Henrique e depois o João. Obrigado, professor, pela palestra. A pergunta, na verdade, é um tanto simples, mas é mais uma questão assim, de cronologia das obras do Arquimedes, até por conta disso que o senhor falou desse manuscrito que foi encontrado assim, bem tardiamente em relação aos anteriores, e ainda sobre essa questão de ter essa revolução copernicana de sair da matemática só nos seus formalismos, nos seus cânones, e olhar para um empirismo, para uma questão física também. E aí para tentar entender cronologicamente como que os estudiosos do Arquimedes pensam que ele o fazia. Se era um experimento físico que depois era justificado pela matemática euclidiana, ou se fazia primeiro um estudo abstrato, matemático, só na geometria, e por perceber uma relação com o que já se tinha lá da lei das alavancas, ele buscava um experimento físico para encontrar essa associação. Então, algo como quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas é nesse sentido. Então, essa, de novo, é uma pergunta importante, mas difícil de responder, porque não sobreviveram, né? O que sobreviveu do Arquimedes para a gente, além dessa fama, como as armas de guerra, são os trabalhos de matemática e alguns de física, né? Mas, com certeza, toda essa parte empírica ele tinha também. Mas o que eu posso dizer, por exemplo, a lei da alavanca, provavelmente ela foi... E o Arquimedes não é o primeiro, até outras civilizações já tinham noção da alavanca, mesmo que não seja exata, mas que você podia
várias ferramentas usam o princípio da alavanca, né? Uma força pequena você consegue, mesmo que você não tenha a noção exata do detalhe, mas então essa parte empírica tinha também. Mas o que eu acho interessante é que quando ele coloca, por exemplo, a lei da alavanca ou a lei dos corpos flutuantes, ela passa a ser uma matemática exata. Então, por exemplo, ele coloca os corpos se equilibram em razões inversas de suas distâncias. Para ele aquilo passa a ser exato, né? E aí ele usa, é uma lei da física que se observa empiricamente, dentro de certas aproximações, dentro de certos limites, mas a partir do momento que ele formula como uma coisa matemática, ele usa como uma matemática exata, embora venha da física. Agora, com certeza, todas elas têm origem empírica. Sobre a cronologia das obras do Arquimedes, esse é um outro tema que é muito polêmico. Então a gente tem aí de 10 a 15 obras do Arquimedes, algumas que a gente conhece quase completas, outras pela metade, outras só um título e tal, mas é muito discutido qual a ordem que elas foram redigidas. Então o pessoal tenta ver, por exemplo, essa aqui ele cita a alavanca, então da alavanca veio ano, e aí tenta fazer isso, mas é muito incerto. Eu só queria chamar a atenção de mais duas coisas que foram importantes na descoberta desse manuscrito. A primeira tem uma das outras obras do Arquimedes que se chama Stomachion. Então essa é como se fosse um jogo de criança, o tangram, aquele que a gente usa 7 peças para formar um quadrado, né? E esse do Arquimedes eram 14 peças. E também só se conhecia título e alguma coisa assim. Com esse palimpsesto, se conseguiu, acho que 2, 3 páginas, alguma coisa assim, da obra mesmo do Arquimedes. E depois se reencontrou também uma das obras árabes, que provavelmente é uma tradução que vem lá do Arquimedes, mas que a gente não tem mais o original grego. Mas tem lá do árabe alguma coisa que provavelmente é do Arquimedes, sobre esse Stomachion. Então foi muito importante descobrir isso. E aí parece, de novo, que aí parece que tem, esqueci o número aqui, não sei quantas mil vezes que você consegue montar aquele quadrado com essas 14 peças. Então o Arquimedes é considerado hoje em dia como um dos pais O jogo. da parte de jogos e tal, da análise combinatória matemática também. Então é do Arquimedes, então é uma coisa fantástica assim. A outra coisa que foi muito importante nesse palimpsesto, a base que a gente tem de toda a hidrostática é o trabalho do Arquimedes, que é o que a gente chama de princípio de impulsos, porque o Arquimedes é apenas um teorema lá. Ele prova esse teorema lei do impulso lá a partir de uma outra coisa mais básica. Esse trabalho do Arquimedes, ele estava naqueles 2 manuscritos, chamado A e o B, do século 9 ou 10, que a gente já não... Tá aí? Então, tinham 2 manuscritos que são a base daquilo que se conhecia do Arquimedes. Desses manuscritos tinha essa obra dos corpos flutuantes, mas eles sumiram, talvez já nem existam mais. E aí, o que tem eram dos séculos 15 e 16, e, por exemplo, sobre os corpos flutuantes só tem uma tradução para o latim, do Merber, acho que de 1200, 1300, alguma coisa assim. Então a gente já não tinha mais o original grego, o fundamento de toda a nossa hidrostática. E a hidrostática é uma daquelas coisas que ficou durante 2000 anos, só tinha Arquimedes, mas ninguém, na matemática você tinha vários. Agora na hidrostática, durante 2000 anos é só o trabalho do Arquimedes, é incrível isso. Foi só com Steve em Galileu, 1500, por aí, é que se começou a fazer coisa nova em hidrostática. Pois bem, quando acharam esse trabalho aqui, tinha também os corpos flutuantes em grego. Então agora a gente conseguiu retomar como que escrevia as palavras, como que falava e tal, em grego mesmo, não apenas do latim. E não só isso, o postulado fundamental do Arquimedes, hoje em dia a gente sabe que tem uma palavrinha ali, que está falando de fluido, o fluido cede com a pressão ou com a força maior e tal, exceto quando ele está encerrado em algum, quando ele está dentro de algum recipiente de vidro, por exemplo. Ali você pode fazer pressão porque o vidro
segura e não transmite para dentro. Essa palavrinha exceto se perdeu no meio do caminho aí, nas traduções e tal, e aí aquele postulado fundamental, a segunda parte, ninguém nem entendia direito. Mas como é Arquimedes, todo mundo colocava lá, mas ficava uma coisa como agora, ficou claro o postulado. Mas ele só foi descoberto há 100 anos, por causa dessa palavrinha exceto que foi comida, ali no meio dessa... Não sei se você já viu aquele filme Nome da Rosa, né? Que é um monge copiando. Então, às vezes quem está copiando não entende absolutamente nada, nem de matemática, às vezes nem de grego, né, e tal, está simplesmente copiando, né, o xerox da época lá. E às vezes não faz. Quanto menos você entende a língua, melhor você copia. Melhor copia, mas às vezes também... Porque não fica corrigindo, né? Às vezes também comete alguns erros que você cometeria se não... Claro. Então Mas e desenvolvidas pelo Arquimedes. Então, quando você mencionou a chegar aproximadamente no manuscrito, entre 3 e 7, 3 e 10 para 1, ele fez pela inscrição de um polígono de reservados. Isso, por sua vez, parece ter tomado uma intuição de Prison lá atrás, que fez um quadrado escrito, um quadrado circunscrito e tentou pela média dos dois, o que ele tem que lançar, mas é uma intuição que ele aproveita. Isso, anterior. Né? Assim como também mais para o fim da sua apresentação, quando você faz o cálculo na área da esfera, assim como você faz o cálculo da área do círculo, né? Por polígono, você vai aumentando o número de lados, né? Até, enfim, chegar a de um polígono com infinitos lados, igualmente para a esfera. Isso também aproveita uma intuição lá, do Antifonte lá atrás, que fez um quadrado escrito, depois fazer nos lados dos quadrados triângulos isósceles, assim por diante, até se aproximar do círculo. Essas duas tentativas de quadratura do círculo da época clássica são criticadas por Aristóteles, que vai dizer, é um tanto obscuro ali nas obras, Aristóteles não deixa claro exatamente qual é o ponto da crítica, esse é um ponto geral, né, que o que está sendo gravado ali são princípios próprios da matemática. Não sei se isso chega a comentar no caso do Antifonte, que o princípio em questão é das grandezas serem contínuas. Se você trata com infinitos lados, você não está tratando o círculo como uma grandeza contínua. Mas, enfim, qualquer que seja o ponto de Aristóteles, eu queria aproveitar a pergunta do Fernando para colocar a perspectiva da base da qual o Arquimedes parte para obter os resultados dele. Ou seja, de tentativas que podem ter falhado na época clássica, Arquimedes dá um salto e consegue chegar a um resultado. Eu gostaria que você apresentasse isso, essa perspectiva antiga, do background, vamos dizer assim, de Arquimedes, como é que a gente pode ver isso nessa perspectiva para trás. Então, aí de novo, eu próprio que já conheço pouco, né? O que eu conheço são assim, de leituras, de história da matemática e tal. Então, de fato, essas ideias aqui, essas ideias aqui, por exemplo, já é anterior a ideia por trás já era anterior a Arquimedes. Ele não é o primeiro a originar essa ideia, apenas explora, vai num grau de precisão maior e tal, mas isso daqui já tem anteriores. O próprio Eudoxo, que é contemporâneo ali de Arquimedes e tal, e um pouco anterior também, já coloca os próprios elementos de Euclides, quando ele prova, por exemplo, que o volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro, ele já usa essa ideia de você aproximar um cone por cilindrinhos inscritos e circunscritos e um número muito grande que vai tendendo ao infinito e tal. Então a ideia já existia lá por trás, né? Então essas coisas assim, é o que eu sei. Agora, detalhes assim, muito mais precisos, eu não saberia informar, eu teria que me aprofundar mais. De novo, eu não sou especialista na matemática grega e tal, e mesmo em Arquimedes, meu interesse assim, é dentro da física dele, principalmente a lei da alavanca, o conceito do centro de gravidade e o princípio de empuxo, etc. Então, o meu conhecimento é mais limitado a esse aspecto assim, né? Eu sei que boa parte são
questões anteriores e tem essas controvérsias, né, que permeiam a história da matemática, que o Aristóteles já coloca diversas críticas que tem lá, né, que você vai contínuo, medir pelo discreto, e aí vai, ao contrário. Eu, em particular, eu gosto muito do Aristóteles, quando ele faz a discussão para ele do contínuo e do discreto, do infinito. Eu não conheço uma discussão mais profunda do que aquela que eu vi em Aristóteles. Eu acho fantástico assim, a profundidade com que ele vai nesses conceitos do contínuo, do discreto, do infinito e tal. Ali, para mim, é fantástico aquilo. Nesses 2.500 anos eu não vi nada mesmo uma discussão em termos de profundidade desses conceitos do que aquilo que eu vi lá, né? Mas nunca me aprofundei muito mais do que isso. Bom, muito obrigado pela palestra. Eu só queria, desculpa, então só para um pouquinho também tateando nessa área, a Taimara, né? Você fez uma pergunta, você mencionou o texto do Poiré, que é um texto muito legal, muito interessante. A resposta do Poiré, não sei se eu subscrevo ou não, mas a resposta do Poiré é mais ou menos essa. Se algo fala em uma linha, a matemática grega, a história posterior não seguiu o caminho do Arquimedes, seguiu o caminho do Aristóteles. O caminho do Arquimedes, se ele tivesse seguido isso, é um caminho que possibilita uma conexão mais próxima entre física e matemática. O Aristóteles, ele bloqueia em certa medida essa conexão, fala que a matemática não é uma linguagem apta a falar de física, e aí ele segue um pouquinho com a Poiré para falar o seguinte: bom, na verdade, né, é um caminho que fica incompleto do Arquimedes. Ele consegue falar de estática, mas ele não conseguiria dar o passo para uma dinâmica, para uma física dinâmica, por falta de métodos de medida. Né? O que bloqueia um pouquinho o segmento de uma linha arquimediana para a física grega, que poderia ter sido uma física, na época, a pergunta do Poiré: por que demora 2.000 anos, né, até o Newton, né, por que a Grécia Antiga não deu salto para uma física de tipo matemático, como a gente vê ali no final do Renascimento, com Galileu e depois Newton? E a resposta é essa: bom, a linha arquimediana, que é quem ameaça fazer isso, ela é um pouco, ela seca, ela não consegue se desenvolver por falta de métodos de medida mais sofisticados que permitiriam o surgimento de uma dinâmica física e não só de uma estática. É um pouco essa a resposta do Poiré, tá? Se ela deve subscrevê-lo ou não, aí já é outra coisa. Eu acho nesse sentido interessante para mim eu faço muito paralelo do Newton com o Arquimedes. Assim, para mim são duas pessoas, para mim sempre me chamaram muita atenção, porque são os dois assim que dialogam da interface da física com a matemática com uma capacidade que eu não conheço igual assim. Sabe, o Newton, quando você pega o princípio lá, vai ver as deduções dele, sei lá, o primeiro lá da órbita dos planetas, lá como uma elipse, aí ele faz discreto e depois ele vai e faz o contínuo, sabe? Essas coisas assim que é a mesma coisa que o Arquimedes faz aqui também, vai para o discreto contínuo assim, mas com uma fertilidade, com uma coisa assim que gera resultados tão fantásticos. Eu acho incrível isso assim. Mas aí, de novo, assim, eu vejo que ele tem essa discussão, mas por algum motivo talvez tenha acontecido isso, não sei exatamente. A linha talvez no Arquimedes tenha sido bloqueada por alguma coisa e tal. E a gente vê isso na própria astronomia também, né? Tem a questão do modelo heliocêntrico, o geocêntrico já tinha lá também, depois fica uma só, e o Aristarco, o próprio Arquimedes cita o modelo heliocêntrico do Arquimedes nesse trabalho sobre o contador de areia, né, e tal. E aí depois essa linha é congelada, fica 2.000 anos até ser retomada por Copérnico e tudo. Então assim, é uma... Só uma coisinha bem pequenininha. De repente a gente pode continuar a discussão depois também. Mas só para complementar isso na própria palestra, para ficar incluída. Se for algo pontual. Sim. Em relação a esse procedimento, muitas vezes é mencionado, né, que
tem a parte assim, facilmente compreensível da iniciativa, mas depois tem os complementos que envolvem uma dedicação aos detalhes. Então, todo mundo acompanha a ideia de que se eu pegar um exato, depois for duplicando 4 vezes, 12, 24, 48, 96, eu me aproximo, vou aproximando o polígono da circunferência, mas o que o Arquimedes fez é um negócio tão fantástico, para ele chegar como o André disse sobre essa aproximação, como dizem em francês, é um tour de force, porque envolve quantidades irracionais o tempo todo. Cada vez que eu duplico, subdivido um triângulo em 2 partes, uma seção lá, os triângulos que compõem o hexágono, depois vou dividindo em 2, vão aparecendo raízes quadradas em linha álgebra. Mas eu acho que, humildemente, como leigo, acho que a grande sacada dele foi também fazer a aproximação da área externa e entender que aquilo era um número entre as duas coisas. Então, mas eu só queria comentar uma coisa bem pontual, extremamente crucial, que ele para conseguir as frações que com segurança realmente aproximavam aqueles números irracionais, tem um livro que chama Eureka, eu não lembro o primeiro nome, mas acho que é Sherman, o sobrenome. É um livrinho fino, mas que desenvolve detalhadamente como é que se faz, como é que ele fez, né, essa aproximação. Porque tem uma que é 355 sobre 113, que você disse que é citado numa carta do Heron, né? Do Heron, da métrica do Heron, isso. Então, realmente, assim, valeria a pena fazer todo um esforço para incluir. Talvez eu possa abrir um parênteses aqui em relação ao que o Jonathan está falando. Se vocês tentem depois em casa, pegam a circunferência, desenham um quadrado dentro, encostando nos vértices e um fora. Aí o do fora é bem simples, porque o fora, se eu fizer um quadrado ali fora, vai dar 2R por lado do quadrado, igual o diâmetro. Vai dar 2, 4, 6, 8. Então você vai ter 8R, é maior do que a circunferência do círculo, e é maior do que a soma dos 4 lados do quadrado de dentro. O quadrado de dentro já não é tão simples, você vai ver lá que ele tem lado R e o lado dele vai ser raiz de 2R. Então você vai ter 4 vezes raiz de 2R, menor do que o círculo, e fora é 8R. Mas se você dividir por 2R, que é o diâmetro, aí você vai ter que o π vai estar entre 4 e 2 raiz de 2. Até aí é bom, mas e o raiz de 2? Aí você cai no outro problema. O que o Odilon está falando aqui, igual quando você chega no 96 lá, vai aparecer, por exemplo, raiz de 3. Aí ele não tinha uma calculadora para dar o raiz de 3. Então vamos no raiz de 2. Então você cai de novo no mesmo problema. Então aí, por exemplo, o Arquimedes dá o raiz de 3, chegar nesse 3 e 10, 78, então ele conseguiu escrever o raiz de 3 dentro de frações, mas como? Até ali só falou, é tanto. Então no outro trabalho dele ele mostrou, mas esse trabalho não sobreviveu até a gente. Mas experimenta em casa depois, é bem simples, o quadrado. Você vê que o de fora é 8R, então o C sobre 2R é menor do que 4. E vai ser maior do que 2 raiz de 2. Mas ele não tinha uma calculadora, mas mesmo na calculadora você vai chegar lá no 2 raiz de 2, vai ser lá 2,48. Então vai estar entre 2,48 e 4. Já é alguma coisa, né? Mas e esse raiz de 2? Então, que aqui tem que usar o raiz de 3, que é o que o João está falando aqui, né? Então a ideia é simples, mas na hora que você vai no detalhe, e aí, você chegou no... Por que ele pagou em 96 lá? Por que não foi em 300 e tantos lados, né? Gente, hoje a gente tem daqui a pouco um colóquio de literatura, então a gente precisa liberar o espaço. Eu vou pedir para você encerrar rapidamente, depois tem uma última pergunta. A gente pode continuar conversando depois aqui no café, né? Então, por exemplo, mesmo os não irracionais, mesmo uma fração 22 sobre 7, e a outra que é 3 e 1 décimo 71, que é 223. Aí tem que fazer a conta. Mas é interessante fazer o que ensina-se na escola, mas nada se desenvolve, fica atrofiado. Então, a dízima periódica, né, quer dizer, fazer a divisão até começar a repetir. A dízima periódica já envolve uma noção de limite. Então, isso teria que ser explorado na escola desde cedo,
do jeito mais simples, que está evidente para a criança, mas tematizar e desenvolver, evidenciar tudo que está envolvido naquilo e já incluir a ideia. Até um texto. Um texto na base decimal é 0,33333. O que é isso para a criança? Então, até as dízimas periódicas já envolvem noção de limite, mesmo essa fração, que ela está ali, 3 e 1 sétimo, mas ela na verdade é 3.142857, 142857. Então, tudo isso são temas riquíssimos para ser trabalhado. Crianças não são frangos, nem larvas, nem bactérias. Tem um cérebro com mais de 100 bilhões de neurônios, com trilhões de ligações, e a gente, né, a escola perde a grande oportunidade de estimular o potencial que as crianças têm. É uma lástima. Obrigado, João. Bom, André, obrigado mais uma vez por essa palestra, muito interessante, né? Eu queria, assim, a gente vai ter que concluir, eu queria colocar um comentário, queria saber o que você acha e 2 perguntas pontuais, né? Essa história, né, do cálculo integral, que a gente falou, tem muitos passos, né? A gente já começou essa conversa. Eu vejo como o Newton e o Leibniz sintetizando um século, 150 anos, antes que tem o Estevam, tem Torricelli, tem Cavalieri, tem Roberval, tem Fermat, tem Pascal. São vários autores que estão trabalhando nos métodos das tangentes e cubaturas que sintetiza, né? Mas pegando a questão de há infinito ou não no Arquimedes, né? Se ele vai até o fim, uma divisão infinitesimal ou não. Eu queria saber a sua opinião. Para mim, por exemplo, aquele autor que eu não consigo pronunciar o nome, o Dijkterhuis, né, um dos editores, o holandês do Arquimedes, ele fala não se deveria dizer método da exaustão, mas método da inexaustão, porque na verdade o Arquimedes nunca vai até o fundo com isso, né? E daí o método parece que traz uma coisa diferente. Eu comecei a estudar o método agora. Eu queria saber se você concorda que, assim, quanto ao método da exaustão ou inexaustão arquimediana, certamente a gente não vai até o infinito atual, mas quanto ao método, o texto chamado método, aí tem uma discussão ontológica sobre se aí haveria ou não, mas envolve uma questão de interpretação. Você concorda? Então, ótimo. Então a gente vai ter muito para conversar sobre esse texto, né? E aí 2 perguntas muito pontuais, né? A primeira, o Odilon começou a responder. Por que 96, né, que ele coloca o polígono? Porque eu fiquei pensando, isso não é uma potência perfeita, né? Mas me parece, pelo que o Odilon disse, que ele pega o menor polígono existente, que é o triângulo, e vai subdividindo em 2. Engraçado, porque ele poderia ter colocado um quadrado, né? E aí chegaria em 64 ou 256. O hexágono tem uma simplicidade do lado. Mas ele começou com o triângulo, ele não começou com o hexágono. Foi uma ilustração de aproximação. Ah, não, ele não usou o triângulo. Ah, o hexágono. 6, 12, 24. Não, perfeito. Do hexágono é possível dividir. No hexágono, o lado é igual ao raio. Então isso facilita. Tá, Depois começa a complicação. não é o do triângulo, é do hexágono. Perfeito. É mais fácil de desenhar. E a outra coisa, quanto à demonstração, você mostrou super bonita mesmo, né? Quanto à alavanca, claro que não vai dar para entrar nos detalhes, mas só para ver se eu peguei um pouco o desenho, porque você fala, no final eu chego, né? Eu conheço as razões entre as distâncias, conheço o volume e o peso do cilindro grande, só falo da esfera, porque eu conheço do cilindro. Mas, quer dizer, a primeira coisa seria determinar o tamanho desse cilindro grande, não é? Quer dizer, aquela distância nimi. Porque me pareceu que em um momento ele teria que determinar qual que é esse cilindro grande, depois teria que determinar onde está essa distância capa lá. É isso mesmo? Quer dizer, ele, no fundo, ele vai tendo que determinar várias coisas para no fim, só deixar a esfera como incógnita, é isso? Então, aí várias coisas. Bom, primeiro sobre a questão do infinito potencial ou real, isso aí de fato tem toda uma discussão, que já vem desde o Aristóteles lá e tal, só potencial ou é real. Aí o que está me lembrando aqui, tem um americano que chama Chris Horace, ele é de origem grega também, né? E ele tem um site fantástico sobre Arquimedes, com selo, citações, figuras, obras e tal. E ele tem uns vídeos também. Então há pouco tempo eu vi um vídeo dele falando sobre o método do Arquimedes. E aí, acho que é da Nova, ou PBS, uma dessas coisas assim, mas está no YouTube lá. E aí ele fala que aí o Arquimedes no método usa o infinito real. E que se a gente soubesse disso há 2000 anos e tal, cálculo, etc., já estaria tudo aí há muito mais tempo. Né? Então ele fala essa questão do infinito real contando no método. Tá. Eu não me aprofundei, mas é interessante. E aí você comentou assim, sobre a questão
Se ele não tem que Então, determinar de fato, outras você coisas tem em ali etapas o intermediárias. cilindro grande, pequeno e tal, mas aquilo tudo sai daquela geometria lá, quando Tá. você vê no plano e tal, aí você sabe que o cilindro grande é tantas vezes maior do que o pequeno. Tá. Então, dali você conhece todos eles, né? Então, a sua única incógnita fica ali uma esfera, e aí depois são manipulações simples e... Perfeito. Tá? Mas isso tem. De novo, mais uma vez, queria agradecer. Continuo à disposição na Unicamp, quando vocês quiserem lá fazer uma visita lá. Muito obrigado. Obrigado, professor. Queria dizer para quem está chegando, alguns poucos estão chegando, a Taimara, chegando, digo, pela primeira vez aqui, né? O Henrique, que também veio há pouco, já conhece, mas está chegando. Todo o resto, e o Odilon, né? Que todo mundo conhece. Dizer que aqui a Areté está aqui com dois representantes ilustres, que são o Domingos, presidente do Conselho, e o Estélios, que é o nosso principal benemérito, e na verdade a principal pessoa para conceber tudo isso aqui. A gente queria agradecer muito ao professor, uma palestra assim, vibrante, né? Acho que fica evidente pela discussão, e dizer que a Areté é um espaço para que isso aconteça. Então, está aberto para criar situações de convívio intelectualmente estimulantes como essa. E muito obrigado em nome de todo mundo da Areté. Obrigado a todos aí.